Let me begin with two words Deixa eu começar com duas palavras que talvez eu não diga suficientemente. Saudando as autoridades. Excellencies, ladies and gentlemen. Vossas Excelências, senhoras e senhores. Num mundo devastado pela guerra, muitos anos atrás, líderes fizeram uma escolha. A lei sobre a falta de lei. A paz sobre a falta da paz. E criamos a ONU não como um sonho pela perfeição, mas sim como uma ideia para a sobrevivência da humanidade. Presenciamos o inferno dos campos de concentração e extermínio e percebemos que a verdadeira liderança para criar um sistema para combater esses horrores. Uma proteção contra as chamas. Um fórum para criar diálogo entre as nações. Uma afirmação concreta para certas verdades essenciais humanas. Todos temos que viver juntos. Essa Assembleia é o pulso nesse sentido. Vários líderes mundiais já vieram a esse pódio e estarão retornando novamente hoje. E os Estados Unidos é mais do que um ponto de encontro. É uma bússola moral para a paz e para a manutenção da paz. E para a manutenção do direito internacional. E para o desenvolvimento sustentável. Uma linha de sobrevivência para pessoas em crise. E o centro que transforma as suas decisões em ações. Depois de 80 anos, todos os desafios que nós enfrentamos seguem ainda mais graves e difíceis de lidar. E juntos, Vossas Excelências, temos o nosso trabalho definido, que é para realmente desempenhar esse trabalho, mas nós estamos sendo minados por interrupções desbragadas e os princípios da ONU que vocês estabeleceram, os pilares da paz e do progresso, contra a impunidade, contra a indiferença e contra a desigualdade, instrumentalizando, a fome e a fumaça e o ódio subindo de cidades destruídas, e também o nível do mar subindo, são avisos, são questões que nos faz nos perguntarmos, que mundo queremos, afinal? Um mundo de lei ou sem leis? Um mundo que focado apenas nos próprios interesses? Ou no interesse comum? Quando a força realmente leva à correção, o nosso mundo está virando cada vez mais beligerante. E precisamos focar nessa dinâmica mais variada e intensa da troca dos países. A Europa descobriu da pior forma, na Primeira Guerra Mundial, que o mundo era multipolar, mas não havia instituições por trás. A cooperação internacional não é ingenuidade, é pragmatismo. E o mundo sem fronteiras é uma ilusão. Nenhum exército consegue evitar a subida de temperaturas. São testes que vêm estressando o nosso sistema global. E, portanto, estamos convencidos que podemos e devemos enfrentar esses testes. O mundo está demandando algo melhor.
um sistema global que mereça a confiança deles e dos seus sonhos e esperanças. Portanto, temos a escolha para reafirmar o imperativo do direito internacional, a centralidade do multilateralismo, da justiça e dos direitos humanos, e o comprometimento com os princípios que deu luz à nossa organização. E precisamos focar nas primeiras palavras da Constituição americana, nós, os povos. Para além dos debates ideológicos, precisamos de respostas para milhões. Precisamos fazer 5 escolhas críticas. Primeiro, paz que seja baseada no direito internacional, até porque guerras seguem acontecendo de forma bárbara mundo afora. O direito internacional é solapado quando não é conveniente. E quando a fundação, o alicerce, quebra, isso acaba gerando fraturas. E vemos países como se as regras não aplicassem a eles. E precisamos denunciar isso. A impunidade é a mãe do caos e dos conflitos mais atrozes do nosso tempo. Civis estão sendo massacrados e silenciados. Meninas estão sendo alvos de uma violência indescritível. Portanto, conclamo a todos os partidos envolvidos para garantir o apoio externo necessário para proteger civis, porque essas pessoas merecem paz e progresso. A violência desbragada segue matando civis e segue ameaçando a segurança e paz global. Esforços dos Estados Unidos e aliados recentes estão focados na paz duradoura, de acordo com os nossos códigos, né? São decisões que desafiam a humanidade básica e estão indo além de qualquer outros conflitos que eu já presenciei nos meus anos como secretário-geral. Precisamos de medidas legalmente vinculantes para a prevenção e punição daqueles que cometem genocídio na faixa de Gaza. E até porque a matança, o morticínio se intensificou. Precisamos implementar as medidas de forma completa e imediata. Nada pode justificar os ataques horrendos do Hamas levando reféns. Nada pode justificar a punição coletiva do povo palestino e da destruição sistemática de Gaza. Precisamos que todos os reféns sejam libertos imediatamente. E nós não podemos retroceder na única resposta viável, que é uma solução de 2 estados. Que, inclusive, ontem, precisamos reverter tendências perigosas nesses lugares. Especialmente essa ameaça de anexação da faixa de Gaza precisa cessar. Precisamos escolher a paz ancorada no direito internacional. Precisamos exaltar o cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja, entre a Armênia e o Azerbaijão. Porém, várias crises seguem perdurando.
sem controle. Isso acaba sendo um terreno fértil para caos e também uma corrida nuclear que todos podem ser afetados. Quando instalações assim são atacadas, assim também a nossa habilidade de contornar isso é também afetada. Portanto, temos responsabilidades. Precisamos de mais transparência e mais eficiência. E, além da resposta à crise, a exclusão, a desigualdade, a impunidade e a corrupção precisam ser rechaçados. A única forma séria de silenciar as armas é aumentar o volume da justiça e garantir oportunidade para todos. Cela m'amène au deuxième point. Nous devons choisir les droits humains et la dignité humaine. O segundo ponto, nós devemos escolher os direitos humanos. Os direitos humanos sociais, econômicos, políticos, civis e culturais são universais, indivisíveis e interdependentes. Escolher o direito é mais do que palavras. É escolher a justiça mais do que o silêncio. É preservar a liberdade e o espaço cívico. Fazer avançar a igualdade pelas meninas e pelas mulheres. Combater o racismo e a discriminação em todas as formas. Proteger os defensores de direitos humanos, os jornalistas e a liberdade de expressão. E garantir o direito de refugiar os imigrantes a garantir uma mobilidade segura e de acordo com o direito internacional. Os direitos humanos são um combate cotidiano. Eles exigem vontade política. A dignidade não se resume apenas à proteção dos direitos. Ela quer dizer garantir esses direitos graças a um desenvolvimento inclusivo e resiliente, colocar fim à pobreza e à fome, trabalhar pelos direitos da educação, da saúde, das oportunidades. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são nosso caminho comum para concretizar esse direito, mas para avançar nesse aspecto, precisamos de combustíveis. Esse combustível é o financiamento. Ao longo da última década, milhões de pessoas passaram a eletricidade, a internet. Nós vimos uma queda no casamento infantil, a representação das mulheres aumentou, mas nós tivemos problemas. Para um número muito grande de pessoas, isso significa condenação à morte. Um futuro confiscado. Esse é o paradoxo dos nossos tempos. Nós temos uma solução. Mas se não tivermos esses combustíveis para avançar, não conseguiremos. Escolher a dignidade, a garantir a justiça financeira e a solidariedade. Nós devemos escolher uma arquitetura financeira internacional para que ela esteja a serviço do desenvolvimento de tudo e de todos. Com bancos multilaterais que mobilizam mais capital privado do que vários países em desenvolvimento, nós temos mecanismos mais rápidos e mais justos, precisamos de mecanismos mais rápidos e mais justos para esses países. A proteção de recursos nacionais em relação a recursos ilícitos, essas instituições financeiras mundiais, vistas no mundo atualmente com uma participação muito mais forte de países em desenvolvimento, têm sua composição e sua decisão. Então, façamos uma escolha da economia mundial ao serviço de tudo e de todos. Façamos a escolha dos direitos humanos e da dignidade e façamos o caminho para uma transição justa para o povo e o planeta.
Excelências, isso nos leva à terceira opção. Nós devemos escolher a justiça climática. A crise climática está acelerando, mas as soluções também. O futuro da energia limpa já não é uma promessa distante. Ele já está aqui. Nenhum governo, indústria ou interesse especial pode pará-lo. Mas alguns estão tentando fazer isso, prejudicando as economias, impondo preços mais altos e desperdiçando uma oportunidade histórica. Excelências, os combustíveis fósseis são uma perda. No último ano, a maior capacidade de produção veio de combustíveis renováveis. Os renováveis são a forma mais barata de produção de energia. Eles criam empregos, conectam o mundo inteiro e podem nos tirar da tirania dos combustíveis fósseis. Mas não atualmente. O investimento ainda é muito desigual. O desenvolvimento não tem acontecido na velocidade necessária. Nós temos hoje uma comparação de 9:1 na relação entre combustível fóssil e combustível renovável. E aqueles menos responsáveis são os que mais sofrem. Até o final do século, ainda é possível mantermos o aquecimento médio abaixo de 1,5 graus. Mas nós precisamos garantir obrigações legais aos estados. Precisamos de ações e ambições. Amanhã eu receberei líderes para anunciar novos objetivos. O G20 deve participar disso e entender as responsabilidades compartilhadas, mas todos os países precisam fazer mais. E falaremos sobre isso na Conferência do Clima no Brasil. Acelerar essas mudanças, definir um mapa credível para garantir o financiamento para os países em desenvolvimento, para apoiar transições justas, para dobrar as adaptações para bilhões de dólares neste ano e garantir um financiamento. E também capitalizar os fundos com contribuições significativas. Tudo isso requer governos, instituições internacionais, a sociedade civil e o setor privado, todos eles trabalhando junto, para garantir espaço fiscal aos países em desenvolvimento e novas opções de financiamento em escala, incluindo fundos de solidariedade. Nós temos as soluções e as ferramentas, mas nós precisamos escolher justiça climática e ação climática. Nós precisamos escolher colocar a tecnologia a serviço da humanidade. A inteligência artificial tem reescrito a existência em tempo real, transformando como nós aprendemos, trabalhamos e comunicamos e o que podemos confiar. A questão não é sobre como parar isso, mas como roubar isso para o bem maior. A tecnologia deve ser nossa serviçal, não nosso mestre. Ela deve garantir direitos humanos, dignidade. Ainda assim, o avanço da IA, sem regulação, sem responsabilidade, isso tem riscos que se expande para novas fronteiras, da biotech até armas autônomas. Estamos testemunhando o aumento de armas para vigilância em massa, destruição em massa. São ferramentas. Partimos para um rápido break para todo mundo nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já já. Ainda assim, essa tecnologia permanece altamente ingovernável.
Nós precisamos de padrões comuns através das plataformas. Nenhuma companhia deveria estar acima da lei. Nenhuma máquina deveria decidir quem vive e quem morre. Nenhum sistema deveria ser entregue sem transferência, sem transparência e sem responsabilidade. Nós demos um passo importante com um painel internacional sobre a governança da inteligência artificial. São dois pilares importantes, conectando a ciência com a política para que tenhamos independência e clareza, enquanto avançamos nossos valores e nossos direitos. E governos, companhias e a sociedade civil podem nos ajudar a formar essas normas. Nós devemos manter os mecanismos e fechar essa divisa. Todos os países devem ter capacidade de produzir inteligência artificial não apenas para consumir isso. Eu propus propostas de financiamento coletivo para países em desenvolvimento. Nenhum país deveria ficar de fora do futuro digital em sistemas que não podem ser credíveis, e os governos devem ter visão. E nós, a comunidade internacional, precisamos garantir que a tecnologia esteja ao lado da humanidade. Então, nos permita escolher cooperação sobre fragmentação, ética sobre experiência e transparência acima da opacidade. A tecnologia não vai esperar por nós, mas nós ainda podemos escolher o que ela serve. Então, vamos escolher sabiamente. Por fim, para atingirmos todos esses objetivos, nós precisamos fortalecer as Nações Unidas para o século XXI. As forças que estão balançando o nosso mundo estão testando a fundação das Nações Unidas. Estamos em um momento de divisões políticas, com incertezas e dificuldades financeiras, mas aqueles que acreditam e participam das Nações Unidas não podem pagar o custo, principalmente agora, onde cada dólar investido pela paz são 7 vezes a menos que os dólares gastos pela guerra. Neste momento de crise, as Nações Unidas nunca foram mais essenciais. O mundo precisa da nossa legitimidade única, nossa visão para unir as nações, para construir pontes e enfrentar os desafios à nossa frente. O Pacto para o Futuro mostrou a sua determinação para construir uma Nações Unidas mais forte, mais inclusiva e mais efetiva. Essa é a lógica e a urgência da nossa iniciativa. Estamos nos movimentando de maneira rápida e decisiva. Eu coloquei propostas decisivas, revisando o nosso orçamento para 2026, que aumenta as entregas e diminui os custos. Reformas práticas mais efetivas, com maiores impactos e ideias que podem garantir uma mudança na estrutura para trabalharmos juntos. A maior parte dessas decisões está com vocês, Estados-membros, e aguardamos com total respeito para estabelecer esses procedimentos. Juntos, vamos escolher como investir nas Nações Unidas para entregar poder ao povo. Estamos de volta para todo mundo, nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Seguimos na tradução simultânea do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU com Antônio Guterres, secretário-geral. Vamos lá. Não é difícil saber quais são as escolhas certas, e eu peço que vocês façam essas escolhas. Eu cresci em um mundo onde as escolhas eram poucas. Eu cresci em meio a uma ditadura onde a esperança praticamente não existia. E ainda assim, mesmo nas horas mais difíceis, ainda mais naquela época, eu descobri a trégua que nunca me deixou. O poder não permanece com aqueles que dominam ou dividem. O verdadeiro poder vem dos povos, daqueles que defendem a dignidade, aqueles que acreditam
firmemente na humanidade e no potencial de cada ser humano. Eu aprendi desde cedo a perseverar, a falar, a me recusar a desistir, não importa o desafio, não importa o obstáculo. Nós precisamos e nós iremos superar, porque em um mundo de muitas escolhas, há uma escolha que nós não devemos nunca fazer, a escolha de desistir. Nós não podemos nunca desistir. Essa é a minha promessa a vocês, para a paz, para a dignidade, para a justiça, para a humanidade. Para o mundo que nós sabemos que é possível quando trabalhamos juntos. Eu nunca irei desistir. Obrigado.